Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos numa série de estudos acerca da família. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente no contexto, claro, do casamento, que é a relação matrimonial. A relação matrimonial é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Nós vamos ver que não há nada mais maravilhoso do que a relação sexual quando os cônjuges se amam e se respeitam com todo o seu ser. Quando cada um está disposto a dar a sua vida pelo outro, meu irmão, como é abençoado esse tipo de relação, esse tipo de casamento. Quando flui entre eles o entendimento que ultrapassam as palavras. É quando essa íntima confiança se reflete em outras áreas da vida e produz uma harmonia profunda e durável. Ou seja, um compromisso, uma aliança que permanece, que é estável, uma relação abençoada por Deus. Uma relação dessa natureza, ela fortalece e prepara os dois cônjuges para enfrentar as grandes dificuldades da vida, pois libera do interior de cada um deles um vigor, um ânimo e a fé que os fazem se sentir quase que invencíveis. Daí a importância da relação matrimonial. Olha só o que fala o sábio Salomão em Cantares de Salomão 8, de 6 a 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Com essa convicção clara, nós podemos dizer que quase não existe algo tão horrível do que a intimidade matrimonial quando a relação se deteriora entre os dois. Quando a doçura se transforma em amargura e a devoção em abuso ou egoísmo. Quando o menosprezo toma o lugar da estima, quando os sonhos se convertem em pesadelos e a convivência entre esses dois seres se torna insuportável. A intimidade é extremamente vulnerável e delicada. Preste atenção, vou repetir. A intimidade é extremamente vulnerável e delicada. Se for rodeada por respeito e delicadeza, fica sustentada com amor e cuidado e se desenvolve com maturidade, dando felicidade entre os que dela compartilham, em um clima de paz, de segurança, que sempre nos renova e nos alegra. Justamente pela grande virtude e poder que possui, ou seja, a relação matrimonial, a intimidade do casal, corre sérios riscos, como nós já falamos algum deles agora. Na convivência sexual, esses dois seres unidos em casamento vão se conhecendo mais e mais, e esse conhecimento íntimo lhes dá a capacidade de fazer o bem mutuamente. Quando não se abrem e se expõem um para o outro, não podem conhecer o gozo e a força que a intimidade proporciona, mas se o fazem, tornam-se vulneráveis, e a pessoa que num momento satisfaz plenamente, em outro momento pode causar um dano profundo na alma daquele que foi ferido. A consideração desse tema tão importante no contexto do casamento, nós vemos dois aspectos principais. Primeiro, o ato sexual. Segundo, a harmonia dentro do casamento, para que se consolide essa intimidade abençoada por Deus dentro do pacto e da aliança do matrimônio. O que nos impulsiona é o sincero desejo de encontrar no saudável ensino das Sagradas Escrituras a orientação que nos leve a viver um matrimônio feliz, capaz de criar um ambiente aconchegante de amor e paz que Deus deseja que desfrutemos. Será que você tem desfrutado dessa paz, dessa harmonia, dessa intimidade no seu contexto, no seu casamento? Então, o primeiro destaque que nós vamos dar é a união sexual. Para algumas pessoas é surpreendente descobrir que a Bíblia faz muitas referências à relação sexual. Estão acostumados a ouvir conversas levianas ou piadas
obscenas que sujam essa maravilhosa relação e a transformam muitas vezes em objeto das paixões mais baixas, ou a consideram como algo extremamente desejável dentro de uma área livre de compromissos morais ou matrimoniais, contribuindo dessa forma contra a integridade e estabilidade do casamento legítimo. Ou seja, em outras palavras, o sexo só é lícito dentro do contexto do casamento, por causa do pacto da aliança matrimonial que existe entre homem e mulher. Nós que assumimos um compromisso sério com Cristo como Senhor e dono das nossas vidas, desejamos e necessitamos viver de acordo com os seus ensinamentos, com os princípios do reino de Deus. Estamos convencidos também de que Ele sempre nos conduz ao melhor, ao mais adequado, a fim de que a vida caminhe por vias saudáveis e santas e alcance seu pleno desenvolvimento de uma vida abençoada por Deus. Consideramos então o que a Bíblia diz sobre a relação sexual. O primeiro ponto do que a Bíblia diz sobre a união sexual ou a relação sexual é que Deus é o autor do sexo. Deus criou o homem e a mulher, portanto, é o autor do sexo e da relação sexual. Ele estabeleceu diferenças entre o homem e a mulher e determinou a atração mútua entre os dois, mas reservou a relação sexual única e exclusivamente dentro do contexto do casamento, para poder levar a cabo o propósito divino através do ato sexual. É absolutamente imprescindível que o compromisso seja total e a entrega e dedicação de um pelo outro sejam sem reservas. Essa situação só pode existir dentro de um lugar, ou seja, dentro do contexto do casamento. O fato de duas pessoas se amarem, por mais estranho que pareça, não torna legítimo o seu direito de ter relações sexuais, já que esse relacionamento constitui a mais íntima expressão do amor conjugal, né? Hoje tem muita gente que pensa que, porque eu amo a minha namorada, minha noiva, não tem nada de mal ter relação sexual. Tem sim, isso é pecado. Fora do contexto do casamento, qualquer relação sexual, ela é tida na Bíblia como ilícita. Por mais que as duas pessoas tenham afeição, afeto, se desejam, se gostem, a relação sexual foi feita para estar debaixo da proteção do casamento. Ela constitui na mais íntima expressão do amor conjugal. Esta expressão amorosa só pode alcançar sua realização plena dentro do casamento, que oferece as garantias e segurança diante dos riscos que tal intimidade significa e das consequências que poderiam acarretar. Por exemplo, como gerar filhos. Um filho gerado fora do casamento não é a mesma coisa do que gerar um filho dentro da proteção, da segurança e das garantias do casamento, do pacto nupcial. Consideramos alguns textos bíblicos muito importantes e pertinentes sobre esse assunto. Notemos que a referência que é feita do primeiro casamento, quando o homem se achava em estado de bem-aventurança e inocência, lá no Gênesis. O texto mostra que a intimidade entre os dois era total, incluindo o aspecto físico. Gênesis 2, 24 a 25 nos diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Em duas das suas epístolas, o apóstolo Paulo também adverte contra a união sexual ilegítima e dá uma breve orientação sobre a relação amorosa apenas no casamento. Insiste em que esta se desenvolva em santidade e honra, ou seja, com respeito mútuo e com o desejo de fazer-se bem um ao outro. Olha o que diz 1 Coríntios 7, de 4 a 5. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Que incontinência é essa? É incontinência sexual. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Ou, em outras versões, diz imoralidade sexual.
que no grego é porneia. Que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Outro texto que enfoca o tema de modo semelhante, porém de maneira mais discreta, é Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Depois de instruir as esposas, sobre seus deveres para com os maridos, como nós já falamos ali nos versos 1 e 6, Pedro exorta os maridos a que tenham consideração a respeito por suas esposas. Ele diz assim, 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Também encontramos uma bela passagem poética no livro de Provérbios, que faz referência à pureza e às delícias do amor conjugal. Provérbios 5, de 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes de teu poço. Derramar-se-ia as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros da água? Seja para ti só, e não para estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-se seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Então, finalmente, também, entre os preceitos da lei de Moisés, achamos essa curiosa palavra a respeito da vida dos recém-casados. Deuteronômio 24:5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em sua casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. As Sagradas Escrituras apontam certas características próprias para a relação sexual, que a experiência dos casamentos cristãos bem-sucedidos confirmam. Primeiro, que a relação sexual, a união sexual, é uma relação santa, pura e maravilhosa, dentro dos limites estabelecidos por Deus. Que a união sexual une também o casal em uma experiência exclusiva e especial, debaixo da proteção do matrimônio. Traz também um auxílio positivo e muito valioso para o casamento, como fruto da atração mútua e da satisfação proporcionada pelo amor comprometido. A própria ciência considera uma relação saudável, não apenas no plano físico, mas também no plano emocional e mental. Relaxa as tensões do dia a dia, calma os nervos, alivia as cargas e eleva os sentimentos e os afetos entre duas pessoas. A despeito disso, as experiências de muitos casamentos está longe de ser prazerosa e útil para contribuir positivamente para a felicidade e bem-estar do casal. Infelizmente, devemos realizar os ajustes mentais necessários para nos adequarmos às orientações da palavra de Deus, para que a união sexual seja estável, constante, permanente, abençoada, alegre e feliz. Então poderemos nos dedicar a conseguir uma relação sexual feliz, pura e santa com o nosso cônjuge. Amém? Então, logo em seguida, no seguinte vídeo, nós vamos falar sobre o propósito da relação sexual e vamos continuar o nosso estudo sobre a relação matrimonial. Que Deus te abençoe, siga conosco, compartilhe esse vídeo e siga na continuação em nome de Jesus.